Bom dia! Na aula de hoje nós vamos ver como que é realizado a importação de dados para o SAS Studio. No caso, nós vamos utilizar um procedimento específico para fazer a importação de um arquivo também que é específico, que é uma base de dados não estruturada. Neste caso, é uma base de dados em que as variáveis estão separadas por vírgula, né? Aqui vou mostrar para vocês o tipo de base de dados que a gente vai fazer a importação, né? São informações sobre danos de tormentas, tempestades nos Estados Unidos. É uma base de dados fornecida pela SAS durante os cursos, que é público, você pode ter acesso a elas. Então vejam que as variáveis estão separadas por vírgula. Nesse caso, para fazer esse tipo de importação usando o procedimento import do SAS, o software define como a primeira linha do conjunto de dados como sendo as variáveis e a partir da segunda linha, né, as observações. Então neste caso nós temos a primeira variável que seria evento, a segunda variável a data, um resumo, o custo, né, e o número de mortes, né, nesse conjunto de dados aqui de furacões, tormentas, tempestades. Então vamos importar esse conjunto de dados aqui para o SAS. Então uma forma de fazer a importação desses dados para dentro do SAS, como uma tabela SAS, o primeiro passo, a gente precisa fazer o upload desse conjunto de dados para dentro de um folder de escolha, de preferência, e depois em seguida a gente utiliza o endereço desse folder por meio do procedimento proc import para levar ele para uma livraria com o formato de tabela SAS. Então o primeiro passo, nós vamos importar esse conjunto de dados. Então vou fechar ele aqui, né? E eu vou importar esse conjunto de dados para dentro da pasta da disciplina DPLS F103 para dentro da subpasta dados, né? Então a gente não tem ela aqui ainda. Então é muito simples, botão direito em cima da pasta que eu quero fazer o upload do arquivo, upload, vamos escolher o arquivo, então é Storm Damage, a extensão é Comma Separated Value. Então vou abrir esse arquivo, ele é bem pequeno, né? Tem 12.2 KB, então vou fazer o upload dele, o painel de navegação atualiza e aqui já mostra o conjunto de dados. Neste caso, não é possível fazer análise estatística com esse tipo de conjunto de dados. Ele está não estruturado, né? Não tem uma organização necessária para o SAS trabalhar ele. E ademais ele está com uma extensão que não é uma extensão válida de tabela SAS. Então vou transformar esse conjunto de dados numa tabela SAS. Utilizando o procedimento proc import, eu vou levar esse conjunto de dados num formato de tabela SAS para uma livraria. E aqui algumas instruções de como fazer essa importação, né? Aqui são informações que eu tirei lá do curso da SAS diretamente. Então aqui tem um exemplo, né, de como vamos fazer, e ele está referenciando que a gente precisa fazer a importação desse arquivo, né, que a gente já jogou aqui para dentro do folder, e vamos criar uma pasta, uma tabela SAS dentro da livraria, e o nome dela a gente vai renomear ela como Storm Damage Import, certo? Então vamos lá. Então o primeiro passo, a gente vai usar um proc import. Nesse caso nós vamos completar aqui com as seguintes informações: data file. Eu vou abrir aspas dupla, né? Vou fechar ela novamente aqui. Então aqui dentro dessa aspas eu preciso indicar
aonde que está o arquivo que eu acabei de fazer o upload para dentro do folder. Então a direção dele, né, o endereço. Então é muito simples, basta eu vir aqui diretamente em cima do arquivo que eu acabei de importar, botão direito, propriedade. Então eu vou assegurar de selecionar todo esse endereço, né? Então com tudo aqui, cuidado para não esquecer nenhum item. Vou dar um Ctrl C no teclado, vou fechar e vou colar ele aqui dentro. Desta forma, o aplicativo, o software, ele vai importar esse arquivo, né, em formato CSV que está salvo, né, nesse direcionamento aqui, ou seja, está salvo aqui dentro. Ele vai jogar isso para onde, né? Então vamos fazer aqui, primeiramente, antes de fechar a linha de programação com ponto e vírgula, eu vou informar o SAS que o formato do arquivo ele é em comma separated value, né? Vou dar um enter aqui só como um tab aqui só para organizar, e eu quero salvar, né, essa tabela SAS no formato SAS, né, dentro da livraria. Então vamos usar aqui uma livraria temporária chamada Work. Então se eu abrir aqui a livraria SAS, ele já vem por default, vou expandir, ele já vem por default aqui uma livraria permanente chamada Work. Então se eu não trabalhei ainda com o aplicativo, não tem nada. À medida que eu vou trabalhando com base de dados, ele vai salvando aqui os conjuntos de dados, né? Quando eu fecho o aplicativo e abro novamente, isso aqui tudo é perdido. Mas se você salvar a programação, você consegue estar jogando novamente para cá. Então como que eu faço para salvar dentro dessa livraria como formato de tabela SAS? Eu vou indicar para ele, né? Então neste caso eu vou informar que quero salvar o arquivo dentro da livraria Work com o nome. Então é uma livraria, como está indicando aqui no demonstrativo, nós vamos criar uma tabela SAS temporária e ela tem que ter um nome como ele informou. Então eu posso até selecionar, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, né? E eu vou informar para ele o seguinte: olha, se tiver alguma tabela com esse nome, com conjunto de dados, troque ela por essa nova, ok? Vou fechar com um ponto e vírgula, linha de programação, e está pronto, né? Então vamos fazer aqui o processamento. Então vou selecionar isso aqui e mandar processar. O software me mostra aqui na aba log uma informação em vermelho, uma crítica. Ele está repassando o seguinte, que está faltando um item aqui obrigatório na sintaxe SAS. Então ele está dizendo o seguinte: é esperado um igual. Então eu esqueci aqui de informar para ele esse detalhe aqui depois do data file. Então eu vou colocar um igual e vou processar novamente. Certo, então aqui nós temos na aba de saída de dados, ele imprimiu todos os dados que eu importei na extensão CSV, e agora nós temos uma tabela padrão SAS. Então a gente tem aqui as variáveis, né? E aqui eu tenho o conjunto de dados já organizado por colunas, né, como variáveis, e filas, não está mais separado por ponto e vírgula, né? Então aqui nós temos mais outras duas variáveis, que é o custo e o número de mortes, né? Então com isso eu posso dar uma verificada aqui na livraria e encontrar esse mesmo arquivo dentro da pasta Work. Então ele está aqui. Então veja aqui o símbolo padrão de tabela SAS criado aqui, ok? Aqui ele pede para fazer um procedimento, um proc step,
para verificar aqui as variáveis, o número de variáveis e aí por diante, então posso colocar diretamente o conjunto de dados, né, o endereço aqui. Não preciso colocar a pasta porque é uma pasta padrão work que guarda os dados. Então eu vou processar, ele vai me mostrar algumas informações, né, como o número de variáveis, né, a ordem aqui alfabética, né, por isso que distou aqui a numeração, então está por ordem alfabética, o tipo de variável, variável numérica e duas categóricas, o comprimento e o formato específico que o SAS utiliza, certo? Então é isso. Então essa é a forma de fazer importação de dados não estruturados, ok?